Olá, amigas e amigos. Temos falado nessa sequência de vídeos sobre as teorias dos astronautas antigos e das reencarnações dos capelinos no orbe terrestre, considerando-se o quê? A evolução intelectual, espiritual e a evolução dos corpos físicos dos seres humanos, e descrevemos no último vídeo o expurgo da Lemúria, vocês lembram, né? Conforme nós prometemos naquele vídeo, deveríamos estar descrevendo os expurgos da Atlântida e do dilúvio universal para encerrarmos essa sequência. Mas penso que seria melhor, neste vídeo, descrevermos a expansão da humanidade, considerando-se a evolução das raças-mães nos diversos continentes do planeta, e aí no próximo vídeo apresentaremos os expurgos finais. Dessa maneira, poderemos entender melhor a chegada da quinta raça-mãe, que é a raça atual da humanidade, correspondente aos árias ou arianos, e que vão dar início na Idade Antiga, na região lá do Oriente Médio, ao estabelecimento das sociedades dos povos antigos e suas religiões, como as dos sumérios, dos hindus, dos egípcios e hebreus, que nós já descrevemos nos vídeos passados. Vamos então recordar as características das 5 raças-mães que já descrevi em outro vídeo. Eu vou ler para vocês. As 5 raças-mães que viveram no mundo antes e depois da chegada dos capelinos, segundo a teoria do Edgar de Armand. Nós temos lá 5. A primeira raça foi formada por espíritos que viveram no astral terreno, isto é, numa dimensão mais sutil do que a terceira dimensão, e que não possuíam corpos materiais, e por isso não encarnaram na Terra, eles ficaram no nível de 4ª dimensão, por exemplo. A característica fundamental dessa primeira raça-mãe é a astralidade. Agora, a segunda raça-mãe, bem primitiva, já era formada por espíritos que encarnaram em corpos, porém corpos ainda menos consistentes. Corpos físicos menos consistentes. E a característica é uma semi-astralidade. Agora, a terceira raça-mãe, que é a raça lemuriana, que nós já começamos a descrever lá no expurgo da Lemúria, já é um povo com uma estabilização do corpo físico, da forma e da vida, e acentuada eliminação dos restos da astralidade inferior. Eram bem encarnados em corpos físicos. Com esta raça, começaram a descer, ou seja, reencarnaram os capelinos. Não conhecemos as sub-raças. Agora, a 4ª raça, que é a raça Atlante, já tem um predomínio da materialidade inferior, caracterizada também por um poderio material significativo, e se divide em vários grupos étnicos, como por exemplo os semitas, os acádios, os toltecas, os romahaus, os travates, os mongóis e os turanianos. Esses grupos subétnicos, eles realmente são fundamentais na disseminação e na expansão de todos esses tipos raciais no planeta Terra. E finalmente a 5ª raça, que é a denominada de raça ariana, que é uma raça com predomínio intelectual, evoluiu até o 5º grupo étnico, na seguinte ordem: indo-ariana, acadiana, caldaica, egípcia e europeia. Vocês lembram que o grupo indo-ariano foi aquele grupo que invadiu lá o Planalto do Pamir, lá próximo da Índia, de toda aquela região, e dominou aqueles povos. Lembra dos indo-arianos, que nós já citamos e descrevemos quando falamos da religião hindu. Muito bem, então como é que era o mundo naquela época? Eu já estou repetindo algumas coisas de outros vídeos, mas é fundamental para nós entendermos a evolução das raças-mães da humanidade. Então, como é que era o mundo daquela época? O panorama geográfico da Terra, nessa época da pré-história, estamos falando da pré-história.
E era o seguinte, nós vamos ver no mapa aí, várias vezes eu vou colocar umas imagens para vocês poderem compreender a descrição do conteúdo aqui deste vídeo. Então, no Oriente, nós tínhamos o grande continente da Lemúria, que se estendia das alturas da ilha de Madagascar para o leste e para o sul, cobrindo toda a região ocupada hoje pelo Oceano Índico, pelo Oceano Pacífico, descendo até a Austrália, incluindo a Polinésia. Vocês podem ver no mapa a posição da Lemúria, e depois que ela submergiu no Pacífico, desapareceu, como nós já sabemos. Outra região é a região central da Ásia, o Planalto Pamir, limitada ao sul pelo Himalaia e que se estendia para leste, Pacífico adentro. Para o oeste, terminava num grande mar que subia de sul para norte, passando pelas regiões hoje ocupadas pelo Hindustão, Baluquistão, Pérsia e Tartária, e terminando na região subártica. Este foi o habitat central da terceira raça-mãe. Agora, na região do Ocidente, o Ocidente estava formado pela grande Atlântida, que vocês estão vendo aí no mapa, que se desenvolvia de sul a norte sobre a região hoje ocupada pelo Oceano Atlântico, que lhe herdou o nome. A parte superior da América do Norte, que formava então dois braços, dirigidos um para o Oriente, na direção da atual Groenlândia, e outro para o Ocidente, prolongando-se pelo Oceano Pacífico na direção da Ásia. Nestas duas regiões estabeleceram mais tarde os povos da quarta raça, e por aí ela foi se disseminando e expandindo por todo o planeta. Ao norte, um continente ártico denominado Hiperbóreo, que cobria toda a região do Polo Norte, sobre todo o território europeu. Esta foi a região habitada mais tarde pela quinta raça, os árias ou arianos. Os continentes habitados pelos homens da terceira raça se distribuem da seguinte forma. Na Lemúria, os Rutas, homens de pele escura. Na Ásia, os Mongóis, de pele amarelada. Na Atlântida, os Atlantes, de pele avermelhada, os mais primitivos, que serviram de semente à quarta raça. Além das diferenças de cor, as demais características biológicas prevaleciam, mais ou menos uniformemente, para todos os indivíduos dessa terceira raça, em todos os lugares das regiões já citadas. Os lemurianos da terceira raça-mãe eram homens que apenas iniciavam a vida em corpo físico neste planeta. Eram bem primitivos, né? A maior parte da população vivia em condições análogas às dos animais, primitivamente, e as formas físicas que acabavam de incorporar. Era a evolução dos tipos raciais do Homo erectus e toda aquela turma que eu já citei. Facilmente degeneravam para a vida selvagem. Podemos ver no mapa que as povoações inicialmente estavam localizadas no Oriente, no Planalto do Pamir, no centro-norte da Ásia e na Lemúria, correspondendo à terceira raça-mãe. Então, o vasto continente da Lemúria, núcleo central da terceira raça, quando afundou nas águas, levou para o fundo dos abismos oceânicos milhões de seres rudes, egoístas e animalizados, isto é, os Rutas. Vejam no mapa mundi da época os continentes da Lemúria e da Atlântida. Podemos observar que a Lemúria estava localizada a oeste da América do Norte, na região do Oceano Pacífico, sobrepondo-se sobre o atual Havaí. A Lemúria desapareceu 700 mil anos atrás, no alvorecer da Idade Terciária. Podemos observar também o continente da Atlântida, localizado a leste da América do Norte, na região do Oceano Atlântico. Bom, com este cataclismo do afundamento da Lemúria e também com o afundamento da Atlântida lá mais à frente, grandes alterações se produziram na crosta terrestre. Ou decorrente dessas alterações, esses continentes submergiram. Completou-se, em primeiro lugar, o levantamento da Ásia.
As águas existentes a oeste deste continente refluíram para o norte e para o sul, e em seu lugar se suspenderam novas terras, formando o quê? A Europa, a Ásia Menor, a África em sua parte superior. Ao centro e norte da África, em sua parte superior, formou-se um imenso lago, como se fosse um mar interior, que mais tarde foi substituído por desertos. Olha lá, como por exemplo o deserto do Saara. Vocês estudem lá o deserto do Saara e vocês vão ver os achados arqueológicos de seres fósseis que viviam nas águas. Entretanto, milhares de rutas se salvaram desses cataclismos, ganhando as partes altas das montanhas que ficaram sobre as águas e que passaram então a formar inumeráveis ilhas no Oceano Índico e no Pacífico. Da Lemúria, esses rutas, eles ganharam a Ásia e puderam ganhar também o oeste da América do Sul, da América Central e dos Estados Unidos, da América do Norte. Alcançaram também as costas meridionais da Ásia, que se levantaram das águas e cujo território se lhes abria à frente, como também sucedeu em relação à atual Austrália. Vejam no mapa as flechas que nós colocamos indicando os caminhos prováveis seguidos pelos rutas, pela terceira raça-mãe, que se salvaram e se disseminaram pelo planeta. Nessas novas regiões, os sobreviventes se estabeleceram e se reproduziram, formando povos semi-selvagens. Estamos falando ainda na pré-história da humanidade. Os núcleos desses povos, eles foram sendo impelidos para o sul, descendo através da Pérsia, que é o atual Irã, da Caldeia e da Palestina, de onde alcançaram em seguida a região do Egito. Eles foram se disseminando por todas essas regiões. Outra leva dos lemurianos ganhou as costas norte-africanas, emergidas das águas, passando aí a constituir vários povos de pele negra, ainda hoje existentes. São as diferenças de cores dos diversos povos presentes aqui no planeta. Por todos esses lugares foram estabelecendo bases avançadas de novas civilizações e novas raças humanas. As flechas coloridas no mapa mostram as direções das migrações desses povos. Esses povos da terceira raça-mãe eram nômades, mantinham-se em lutas constantes entre si e, mais que nunca, predominavam entre eles a força e a violência. Era a lei do mais forte. Todavia, formavam já sociedades mais estáveis e numerosas, porque estavam evoluindo também, do ponto de vista tribal, sobre as quais dominavam os chefes, aqueles que fisicamente houvessem conseguido vencer todas as resistências e afastar toda a concorrência. Vocês lembram que os capelinos já estavam encarnando em corpos físicos dessa terceira raça-mãe. Então esses povos, eles foram se espalhando pelos continentes, evoluindo e aprimorando a raça, e chegaram até ao ocidente, na Atlântida, bem como ao norte da Ásia, lá através dos mongóis. Portanto, berço da quarta raça-mãe. A terceira raça-mãe foi sendo substituída lentamente por uma nova raça-mãe, a quarta. E levantou-se então no ocidente o campo da nova civilização terrestre, com o incremento das encarnações dos exilados de Capela, os capelinos, na grande Atlântida, o habitat da quarta raça, preparando o terreno para esses novos surtos de vida planetária. Vocês estão percebendo que a terceira raça-mãe foi se disseminando por várias regiões, chegaram até o ocidente. Dessa raça-mãe terceira passa para uma evolução para a quarta raça-mãe, e da quarta raça-mãe vai dar origem à quinta raça-mãe. Vocês estão vendo aí todas essas flechinhas mostrando exatamente o rumo, as migrações que aconteceram também nessa quarta raça-mãe. A quarta raça-mãe, que vai se transformar na quinta, ela vai chegar até novamente lá no Planalto de Pamir e vai dominar aquela região. Quem que vai dominar? Os indo-arianos. Bom, então, deslocava-se para essa nova região o progresso do mundo, aqui no Ocidente, enquanto os remanescentes da terceira raça
continuariam a renascer os povos mais atrasados do continente e que até hoje podemos verificar isso no planeta atual. A coisa é muito lenta. A diversidade intelectual é visível entre os diversos povos. Estamos cansados de ver isso, né? A missão da quinta raça é abrir a evolução para todos esses povos, o que não acontece facilmente. Os Atlantes primitivos da quarta raça-mãe eram homens de elevada estatura, com a testa muito recuada, tinham cabelos soltos e negros, de secção redonda, as orelhas eram situadas bem mais para trás e para cima no crânio. Estava havendo uma modificação evolutiva nos tipos faciais, na morfologia corpórea. Entretanto, por força de desentendimentos entre os diferentes povos e sub-raças, todos eles viviam brigando e guerreando entre si. A separação de grandes massas humanas se impôs, principalmente entre quem? Os Romahaus, os Turanianos, os Mongóis e os Travlates, que eles imigraram, parte deles para o norte do continente, do ocidente, né? E de onde uma parte passou à Ásia, pela ponte ocidental do Alasca, localizando-se principalmente na China, os mongóis, né? E outra parte alcançou o continente hiperbóreo, situado nas regiões árticas ao norte da Europa, que nessa época apresentavam magníficas condições de vida para os seres humanos. No continente hiperbóreo se desenvolveu muito a quinta raça, os arianos, os árias. A grande massa que permaneceu na Atlântida ficou formada por outras três sub-raças, os toltecas, os semitas e os acádios. O tempo permitiu a promoção de extraordinários progressos no campo das atividades materiais, porém esses povos deixaram-se dominar pelos instintos inferiores, pela prática de atos condenáveis de orgulho e de violência, comprometendo então a própria evolução. Veja que os capelinos não estão conseguindo trabalhar a sua própria evolução espiritual e aí a coisa complica. Diz um Mahatma do Himavati, eles descrevem lá, na idade Eocene, vocês estão vendo que é pré-história, ainda no seu começo, o ciclo máximo dos homens da quarta raça, os Atlantes, tinham chegado ao seu ponto culminante e o grande continente, pai de quase todos os continentes atuais, mostrou os primeiros sintomas de submerger nas águas, processo que durou milhares de anos, quando a sua última ilha, denominada Poseidones, abismou-se com estrondo nas águas do mar do Oceano Atlântico. Poseidones é o último remanescente do continente perdido da Atlântida. Muitos cientistas, muitos pesquisadores, historiadores procuram encontrar a localização dessa ilha que se refere à Atlântida que submergiu. Quanto aos habitantes sobreviventes desses cataclismos, também se salvaram muitos. Parte se refugiou na América sobrelevada, vindo a formar os povos astecas, os maias, os incas, os peles vermelhas nos Estados Unidos. Os incas desceram aqui para a América do Sul e dominaram toda a região oeste do continente. Outra parte alcançou as costas norte-africanas, vindo a trazer novo contingente de progresso aos povos ali já existentes, principalmente aos egípcios. Agora, uma última parte de importância mais considerável para a evolução intelectual e espiritual da humanidade ganhou as costas do continente hiperbóreo, para leste, onde já existiam colônias da mesma raça, que para ali haviam emigrados anteriormente. Assim, com esses acontecimentos terríveis, foi extinguindo-se a quarta raça e abriu-se campo às atividades daquela que a sucedeu, a quinta raça-mãe, que sobre todas as demais foi a mais importante e decisiva para a incipiente civilização do mundo. Eu quero dizer que na evolução das diversas raças, o DNA
do ser humano também foi se aperfeiçoando dentro de certas condições. Com a chegada dos remanescentes da Atlântida, os povos hiperbóreos ganharam forte impulso civilizador e, após várias transformações operadas no seu tipo fundamental biológico, por efeito do clima, dos costumes e dos cruzamentos com os tipos base e na mudança do DNA, conseguiram estabelecer os elementos etnográficos essenciais e definitivos do homem branco. Olha lá, o homem branco começou a surgir nesse nível, nesse momento, de estatura mais elegante do que os primitivos da terceira raça, mais bem proporcionada, cabelos ruivos, olhos azuis, rosto de feições delicadas. Estes são os hiperbóreos das quais fala a mitologia grega. Esses homens de cabelos ruivos, olhos azuis, vieram lá do norte, comandados por chefes temerários. Como se vê, a quinta raça foi a última no tempo e a mais aperfeiçoada que apareceu na Terra, como fruto natural de um longo processo evolutivo, superiormente agora orientado por quem? Pelos dirigentes espirituais do planeta, com certeza. Ao se estabelecerem no centro da Europa, os hiperbóreos, logo a seguir e antes que pudessem definitivamente se fixar nessa região, foram defrontados pelos povos negros que subiam da África, sob a chefia de conquistadores violentos e símbolos da força bruta. Então nós estamos vendo aí duas raças, uma de cor branca e outra de cor negra. Essas duas raças que assim se enfrentavam representavam civilizações diferentes e antagônicas. Agora, tempos mais tarde, o povo hiperbóreo se espalhou dominadoramente em várias direções, mas notadamente para o Ocidente, conquistando novamente a Europa até as bordas do Mediterrâneo. Nessas regiões, plantaram os fundamentos de uma civilização mais avançada que de todas as precedentes, e da qual são todos os homens brancos, os atuais descendentes e herdeiros. A substituição das raças não se faz por cortes súbitos e completos, mas normalmente por etapas, isso é óbvio, permanecendo sempre uma parcela como remanescente histórico e etnográfico. Apesar da humanidade atual pertencer à quinta raça, ainda existem na crosta planetária povos representantes das raças anteriores, terceira e quarta, com certeza. Esse autor que nós estamos descrevendo aqui, o Edgar Armond, afirma que ao grande ciclo ariano, que é a quinta raça, na evolução humana, compete o desenvolvimento intelectual e as raças seguintes. Quer dizer, essa nossa quinta raça, ela é responsável na sua evolução pelo surgimento de outras raças mães, e a próxima seria a sexta, que está por vir, naturalmente. Qual que é essa raça em termos de características? É a da intuição, que vai estar mais fortalecida, mais evoluída, e da sabedoria, que ainda nos falta. Por isso que nós vivemos guerreando loucamente, não praticando a fraternidade universal, não praticamos a caridade, não praticamos o amor ao próximo, que Jesus nos ensinou lá atrás. É muito difícil e muito lenta essa evolução. Por isso que estamos no planeta de sofrimento e dores. Quando chegarmos provavelmente numa sexta raça, nós estaremos provavelmente numa morada de Deus chamada de regeneração, onde há mais o bem do que o mal. Se vocês assistiram aos vídeos publicados, e onde descrevemos as religiões dos povos da história antiga da humanidade, como as religiões dos sumérios, dos persas, dos hindus, dos egípcios e dos hebreus, vocês estarão vislumbrando a presença da quinta raça-mãe, que dominou e influenciou aqueles povos que viviam na região do Oriente Médio, no Planalto do Pamir e em outras regiões, inclusive na região da atual China, considerando-se lá os mongóis, que são descendentes da quarta raça-mãe. Bem, amigas e amigos, eu acredito que com este resumo da história das raças-mães,
que preparamos agora, segundo a teoria espiritualista de Edgar Armand, estaremos aptos a compreender a evolução das raças nos biotipos físicos, na evolução intelectual, na evolução espiritual, isto é, estamos aptos a entender os primórdios da história da humanidade que se estende até os nossos dias. Nós estaremos ainda publicando ou descrevendo outras religiões mais à frente, após a Idade Antiga, e até aos dias atuais, para que nós possamos entender melhor o que estamos fazendo aqui nesta morada de Deus e qual é o nosso destino. Se a gente entender isto, nós vamos ser mais felizes. Haverão menos suicídios no planeta. Porque a pessoa, quando fica sem sentido na vida, entra em depressão, em frustração, em desequilíbrio emocional, mental. Então, no próximo vídeo, estaremos encerrando e descrevendo os expurgos finais. Nós vamos falar do quê? Vamos falar do expurgo da Atlântida, a submersão da Atlântida e a eliminação praticamente da quarta raça, e vamos falar sobre o dilúvio universal. O dilúvio universal nós já falamos lá na religião do judaísmo. Nós vamos repetir de uma outra maneira, segundo este nosso autor que estamos analisando, Edgar Armand. Então, nós vamos juntos e misturados, praticando a fraternidade universal, o amor incondicional como meta e compartilhando conhecimentos. Compartilhe esse vídeo, deem o seu like ou dislike, inscrevam-se no canal se quiserem, inscrever é importante. E vamos trabalhando a nossa ascensão intelectual e espiritual a cada momento. O Deus que habita no meu coração, saúda o Deus que habita no seu coração. Namastê.